Esses chamados anos de chumbo, que parece que havia uma guerra aberta, é uma guerra assimétrica. Ou seja, o governo tinha amplas possibilidades de enfrentar a insurgência da esquerda revolucionária sem acirrar a ditadura, né? Na história da humanidade, aliás, assim, a gente tem uma dialética de que a democracia é um antídoto à radicalização política. Essa radicalização das armas, pelo menos, né? Não que ela elimina, mas o que explica a radicalização da ditadura não é a reação necessária, é a vocação de quem estava no poder, né? Era perfeitamente possível enfrentar os agrupamentos revolucionários sem fechar o regime político. Se chamasse eleição, era provável que esvaziasse a radicalização, né? Que mostraria, talvez, que havia possibilidade de mudar a realidade por dentro das instituições, né? Então, essa dialética do recrudescimento, de certa forma, ela é retroalimentada, mas o polo gravitacional é o Estado brasileiro, né? É quando se disseminam termos como terroristas para fazer designação aos opositores, mas primeiro que é uma guerra assimétrica, e segundo, que o principal terrorista do período era o Estado. A maior parte das ações da esquerda armada não pode ser tipificada como terrorista. O terror político ele tem uma característica, que é de insuflar o medo, né? São ações isoladas para insuflar o medo, para não se saber de onde que vem, tem uma série de características, né? A guerrilha era uma guerra assimétrica em condições completamente adversas, né? Pode-se até perguntar por que eles enxergavam que podiam vencer, né? Eu convivi com muitos, convivo com pessoas que viveram esse período. Sidney falou que eu fiz uma biografia agora, né? Aliás, não é bem uma biografia, é uma coletânea de memórias de um dos dirigentes. Provavelmente a pessoa mais inteligente que eu conheci e que eu vou conhecer nos anos que me faltam, né? Então, assim, as pessoas elas não superestimavam as possibilidades porque tivessem sentidos embotados, não faltasse inteligência. Eram pessoas absurdamente inteligentes. Mas, naquele momento, fizeram o cálculo de que haveria uma ascensão política, alguma coisa assim. Mas já desde 69, o quadro mudou, né? Em 70, quando a disseminação dos doicodes, a correlação de força era completamente indicadora de qual lado que prevalecia naquele processo. Então, foi, na linguagem de um militar, que é citado na literatura, foi um martelo de matar moscas, né? O Estado todo-poderoso contra agrupamentos pequenos da esquerda. Foi um massacre, praticamente, ali, né? Mas, só que esse massacre, ele se fazia de maneira clandestina. Esse é um dado para a gente trabalhar nas pesquisas, porque quando eu fui estudar assim, os processos judiciais, eu fiz mais de um texto sobre isso, eu fiz um texto exclusivamente sobre os militantes da Ação Popular e os processos da Ação Popular. Então, a gente tem um dado que já era conhecido desde o Brasil Nunca Mais, de que os processos, eles formalizavam uma situação a partir de um determinado momento. A primeira fase, normalmente, era sobre tortura. À medida que há o recrudescimento da ditadura e se reforma a Lei de Segurança Nacional, as pessoas podiam ser sequestradas, ficar incomunicáveis, sem que um familiar tomasse ciência. Os que sobreviviam e viravam réus podiam ter algum tipo de apoio jurídico, mas havia os que morriam sob tortura, e praticamente todos estavam submetidos a algum tipo de tortura, a uma violação aos direitos humanos, né? Ou pelo corpo, ou psicológico, ou alguma coisa dessa natureza. Então, a taxa de letalidade cresce, há um momento em que a ditadura, inclusive, desiste de fazer réus, ela tem uma política deliberada de extermínio que atingia os principais dirigentes e militantes que houvessem feito treinamento fora do país. É o caso do Arno Praz aqui. Ele fez treinamento em Cuba, então quando ele voltou para o Brasil, ele estava na lista dos que deviam morrer, né? Não teria muita chance
Aí pergunta, mas queria que a ditadura fizesse o quê? Né? Queria que prendesse e julgasse e cumprisse pena, porque quase todos, praticamente todos os assassinados estavam sob controle do Estado, alguns já em independência sendo torturados e outros que, com total controle das Forças Armadas sobre territórios, poderiam fazer esses reféns naquele momento. Mas existe uma circunstância de que havia uma complementariedade entre o aparato judicial, que mantinha a fachada de que aqui havia lei, havia julgamento, quando o réu não tinha condições de constituir advogado, o Estado constituía advogado para ele, se era um réu revel, tinha um advogado que gerenciava o caso dele, né? Então havia essa fachada. E o sistema judiciário, ali, ele tinha uma seletividade. Havia muitas absolvições, inclusive. Mas não significava que as absolvições indicassem um funcionamento do aparato jurídico normal, com alguma normalidade, porque se o cara foi absolvido, como explicar que ele foi torturado na primeira fase? Só que a tortura, claro, não aparecia nos autos, mas isso é muito fácil de identificar, porque os advogados tentavam desqualificar o primeiro depoimento por prática de tortura. No livro Brasil Nunca Mais isso está bem descrito, né? E os dois sistemas se completavam. O sistema judiciário formal e visível, olho nu, e o terror de Estado. No caso da ação popular, citando processos que eu compulsei, você tinha algumas situações. Você tinha situações de alguém que foi morto, capturado, torturado e morto, e o processo continuava tramitando. Ele era julgado como rével. Havia casos de você condenar um morto, inúmeros casos, e havia casos de você inocentar alguém que já foi assassinado. Mas se ele já foi assassinado, como é que ele é inocente, né? Então, como é que você assassina alguém que era inocente? Então, havia casos dessa natureza. No caso da ação popular, eu identifiquei as duas, várias situações desse tipo. No Eduardo Collier, por exemplo, que foi assassinado junto com o Fernando Santa Cruz, ele tinha uma condenação, então ele foi capturado em fevereiro de 74. Ele foi capturado mesmo, né? O que devia acontecer com ele no Estado de Direito? Vamos abstrair que havia uma ditadura, que é uma ditadura terrorista e tal, né? Vamos aceitar o fato de que quem faz revolução não faz revolução dentro da lei, e quer ultrapassar a lei. Então, o Estado pode deter essa pessoa. O que ele faz com a pessoa? Submete a um julgamento. Se for condenado, cumpre pena, né? Então, o Eduardo, que já tinha uma condenação, ele foi capturado. Ele deveria cumprir a pena que já lhe for atribuída e deveria ser julgado de novo por um outro delito lá, que foi atribuído a ele. O que aconteceu? Ele foi torturado e morto. Então, mas o segundo processo dele continuou tramitando. Ele foi condenado de novo. Aí, quando vê, quem olha a ficha dele, analisa os processos, há anotações até 79. Em 79 foi dada a prescrição da punição a ele. E havia um requinte, inclusive, que eu pude verificar escrevendo o caso dele agora, de o conselho de sentença ficar discutindo o tamanho da pena. Aí vocês vão perguntar, mas o conselho de sentença sabia que ele estava morto? Esses casos eram denunciados internacionalmente. Esses casos iam parar na Corte Internacional dos Direitos Humanos. Então, informação de que esse caso estava lá, os julgadores tinham, né? No mínimo deveria haver a dúvida, mas eles ficavam discutindo se o cara devia ser condenado a 5 anos, a 3 anos, a 4 anos, a perda de direitos políticos por 7, por 8, por 9 anos, né? Uma coisa assim de uma... É uma coisa lúgubre, né? Que até choca, assim, a primeira vez que a gente... É uma morbidez, assim, mas como a literatura mostra também, havia carreirismo, né, entre os jogadores e os acusadores, para mostrar serviço
ao sistema. Mas o que eu quero dizer, assim, em alguns julgamentos, especialmente quando havia absolvição, você encontra textos dos julgadores dizendo que no Brasil havia justiça de verdade, diferentemente da cortina de ferro e da cortina de bambu da União Soviética e seus países e dos países asiáticos, né? Tentando fazer uma contraposição que no Brasil havia um Estado de Direito, porque tinha julgamento, né? E lá, supostamente, não haveria nenhuma proteção legal a quem fosse réu, né? Deixando esse tema, podemos até discutir depois, né? Mas ficando no Brasil, que é o nosso objeto, esses processos no Brasil eram bastante encenados. É claro que os advogados poderiam melhorar a condição do réu quando o réu estava entre aqueles selecionados para receber algum tipo de atenuante do sistema judiciário. E havia juízes, eventualmente, que se esforçavam para melhorar a situação ali, né? E advogados que trabalhavam nessa direção. Mas, na lógica da Guerra Fria, esse sistema judiciário formal representaria um Estado de Direito. E o terror de Estado ficava encoberto, mas fazia parte da ótica da Guerra Fria, né? De 74 em diante, especialmente com a vitória do MDB nas eleições, a guerrilha tinha sido derrotada, e foi quando ficou claro para a oposição que o processo eleitoral poderia ser um instrumento de contestação ao regime, porque olhar daqui para trás e dizer assim, por que eles não insistiram nas eleições antes, né? Vamos voltar para aquele momento, né? Quando o AI-5 veio, fechou o Congresso um ano. Então, a ditadura foi fragilizando os instrumentos de participação política, foi promovendo fechamento institucional, e as escolhas dos opositores estavam contingenciadas, qualquer que fosse a escolha. Então, não era óbvio que o processo eleitoral fosse viável para todo mundo naquele momento, né? Em 70, houve campanha pelo voto nulo e por abstenção, né? Agora, eu costumo dizer que o MDB vivia uma espécie de drama hamletiano, ser ou não ser, né? Mas a partir de 74, não. Até alguns agrupamentos que participaram da guerrilha, que sobreviveram, os dirigentes foram se incorporando ao MDB para constituir uma outra agenda política de abertura que acabou vindo no final da década, né? E aí vicejam os questionamentos as violações aos direitos humanos cometidas, porque os casos já estavam denunciados fora do país, dentro do país, na Corte Internacional dos Direitos Humanos, no período da distensão do gás, isso se avoluma, né? E como é que isso está descrito nos documentos dos militares, nos relatórios? Esse movimento de denúncia é visto como o prenúncio da chamada guerra cultural, que hoje é informada, de uma maneira distorcida, pela teoria gramsciana, né? Que os comunistas perderam nas armas e querem fazer a guerra cultural para fragilizar os vencedores da guerra daquele período, né? Então, há inúmeros relatórios que desqualificam as denúncias que eram feitas como uma estratégia psicossocial da esquerda para fragilizar o governo do país. Então, continuava sendo uma atitude impatriótica, ainda mais quando essas denúncias circulavam em âmbito internacional, né? Na segunda metade, a gente tem um movimento então, que começa como distensão, mas que ganha volume com a participação da sociedade civil. E esse é um outro tema que merece uma certa inflexão aqui no nosso debate, porque eu sou da geração, né, que ouvi dizer que o Geisel tinha começado a abertura política. Não é o que a literatura diz. O que o Geisel tentou fazer, o Napolitano escreve sobre isso, tá, no Jorge Ferreira, em vasta bibliografia, o que o Geisel tentou fazer era uma normalização, uma volta organizada aos quartéis. Não um regime pluripartidário de ampla democracia, né? É o que o professor Carlos Fico chama de utopia autoritária, normalizar o anormal, né? Não sei se o
o senhor concordaria com essa minha definição tão rasteira, mas constitui o novo normal no normal institucional do país. O Gás tentou fazer essa operação de reinstitucionalizar o país, mas a partir dos parâmetros deles, e não os parâmetros da oposição, que estava no exílio, estava na cadeia, ou coisa do tipo. Quando vem aí vem a anistia, o pluripartidarismo, e a anistia, como vocês devem saber, ela foi feita de maneira a anistiar os torturadores. Não foi uma anistia que promovesse a verdade histórica e a justiça sobre o passado histórico. Ela foi condicionada pelo projeto de poder, embora tenha sido votada como lei pelo Congresso Nacional. Então, é um debate que persiste até hoje sobre a lei da anistia e que ganhou atualizações porque o Supremo Tribunal Federal se posicionou em 2010, mediante uma ação que a OAB apresentou, dizendo que era intolerável que o Brasil convivesse com uma lei da anistia que houvesse anistiado os torturados e os torturadores, né? Na época da confecção da lei da anistia, o dilema dos militares, né, de quem estava no poder, é explicado em parte da literatura. Os militares queriam todas as garantias para voltar aos quartéis, senão provavelmente eles endureceriam mais, né, a transição. A hipótese de que eles pudessem sofrer algum tipo de retaliação não passava pela agenda deles, né? Então, embora fosse uma lei, ela obedeceu a essa prioridade, né, da elite militar, que condiciona o debate até hoje, agora com a convalidação do Supremo Tribunal Federal. Mal ou bem, a lei da anistia foi a primeira medida de justiça de transição, em muito tempo, né? A primeira e única antes da Constituição de 1988. E o país conviveu com isso com esse vácuo ao longo desses anos de políticas do Estado, mas não, a agenda, de alguma maneira, continuou, porque os movimentos pelos direitos humanos e os movimentos de familiares dos mortos e desaparecidos, eles já editaram a primeira versão do dossiê dos mortos e desaparecidos no começo dos anos 1980. Ele está na internet, é fácil de achar, as informações eram muito rasas ainda, né? Porque não tinha arquivo, não tinha nada, tudo era feito a partir da sociedade civil. E o grande impulso foi feito pelo projeto Brasil Nunca Mais. A história atualmente já é bem conhecida, mas supondo que haja entre vocês pessoas que não tiveram acesso, eu vou resumir em poucas palavras. Quando veio a anistia, em 79, nesse processo de institucionalização, havendo processos judiciais, os advogados poderiam retirar os processos para normalizar a vida das pessoas. Então, lideranças da sociedade, notadamente o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, e o reverendo James Wright, da Igreja, do Conselho Mundial das Igrejas, ele vinha de uma tradição presbiteriana, eles coordenaram um trabalho de uma equipe de advogados que já se dedicavam a defender presos políticos, e eles retiravam os processos, e esses processos eram fotocopiados numa central e eram devolvidos. A ideia era copiar o tanto quanto fosse possível, porque havia ditadura. Por motivos aí extraordinários, eles conseguiram praticamente copiar todo o arquivo do Superior Tribunal Militar, onde tramitavam essas ações. E em 85, quando já houve a mudança de governo para um governo civil, uma das fases do fim da ditadura, havia um trabalho de sistematização dos dados em 12 grandes volumes e um livro pronto para ser publicado. E o livro foi publicado depois da posse do presidente, porque antes era muito arriscado, né? Havia esse cuidado, e algumas editoras até não se animaram a publicar, porque havia muito risco. Quem publicou foi a editora Voz, ligada aos franciscanos, né? E o livro foi um sucesso de vendas, assim,
por muito tempo. Ele liderou a lista dos livros de não ficção mais vendidos no país, né? Isso gerou um interesse por aquele passado recente, mas colocou os militares numa condição que eles não imaginavam que pudessem viver tão precocemente, né? O país, ao contrário do que se diz a memória construída na época do bolsonarismo, estava numa crise profunda, uma crise econômica mesmo, né? O ditador entregou o país assim, em frangalhos economicamente, não foi um período de abastança, como se diz, pelo contrário, e vinha aquela denúncia pesada do Brasil Nunca Mais. Só que o Brasil Nunca Mais ele compulsou os processos formais, ele tentou fazer uma leitura contrapelo e fez de maneira exemplar, enxergando mais do que a letra dos textos do texto de cada processo dizia, e abalou os militares. Os militares tentaram, já desde aquele momento, criar uma contranarrativa, porque aí se acentua a ideia de que eles têm, a visão que eles têm de si próprios, de que eles salvaram o Brasil do comunismo, mais de uma vez, mas os derrotados contavam a história, e para eles uma história comunista, né? Então eles vão, com autorização do ministro do Exército, produzir um material que é este livro aqui. Não sei se todos já tiveram acesso, né? Chama Orville, que é uma palavra que é grafada é a palavra livro grafada ao contrário, era um código que eles usavam, porque é um projeto que eles realizaram com algum sigilo, e só que o livro não veio, é a verdade deles sobre o período anterior. Quando o livro ficou pronto, o presidente da República foi notificado e ele proibiu a publicação. O Brasil tinha problemas demais, ele dizia, né, para alimentar esse tipo de polêmica no período. E esse livro ficou incógnito por muito tempo, parecia até que fosse uma lenda urbana. Ele foi descoberto, assim, ele já era divulgado parcialmente na internet no final dos anos 1990, principalmente pelo site extrema-direita, e também pelo Coronel Ustra, nos livros que ele escreveu, ele usa partes desse livro, e na época da Comissão da Verdade ele foi publicado mesmo, mas vocês podem encontrar, os que não conhecerem, podem encontrar na internet, basta pedir Orville, livro ao contrário, e download. Está lá, vocês podem baixar, está integralmente disponível. Aliás, só que nos anos 1990, esse debate ele continuou sendo alimentado pela oposição ao regime militar e pelos governos democráticos que vieram depois, né? Só que o Estado brasileiro ele sempre foi ele não incorporava essas pautas, mas de alguma maneira ela vicejava em comissões de direitos humanos, movimentos dos familiares. Foram descobertas valas clandestinas em São Paulo. A prefeita Luiza Erundina constituiu equipes para trabalhar em cima disso. A Câmara Municipal de São Paulo fez uma comissão parlamentar. A Câmara dos Deputados constituiu uma comissão de busca. Então, a primeira vez que esse tema chega ao Estado federativo foi no Legislativo, que é essa comissão de busca, foi quando essa comissão, inclusive, trabalhou para a localização dos restos mortais do Arno Praz, lá onde é o atual estado de Tocantins, na época era estado de Goiás, quando ele foi morto em 1972, né? E nessa agenda que vai se acelerando, os movimentos de familiares, eles apresentam, então, aos candidatos à presidência em 94, um protocolo para fazer uma lei que fizesse as buscas e promovesse reparações e localizasse os corpos, né? O Lula e o Fernando Henrique acolheram o protocolo, o Fernando Henrique ganhou, e essa lei foi feita em 95. A confecção dessa lei, ela foi feita com muita moderação e sem muitos debates públicos, ou seja, assim, a expectativa dos movimentos de familiares era uma. A lei tinha um limite muito restrito ali, né? Alguns dos limites podem ser exemplificados pelo caso que eu vou citar agora.
A jornalista Daniela Arbex, que tem vários livros publicados aí, o Holocausto Brasileiro, Brumadinho, etc., ela escreveu um livro que é pouco conhecido, chamado A Cova. Eu cito o número de uma cova, eu não me lembro o número da cova agora. Eu tenho um livro aqui, mas não vou pegar. Ela descobriu um caso de um morto, de um desaparecido da ditadura, e ela foi atrás, né? E ela conseguiu descobrir onde estava sepultado e escreveu um livro a esse respeito. E por que ela fez isso? Porque a família dele não tinha a menor condição de fazer. É uma família muito humilde e talvez não tivesse nem a motivação, porque a vida é muito dura, né? De dedicar o tempo de sobrevivência a esse tema do passado familiar. Então, a Lei 9.140 deixou para as famílias o ônus das buscas, não o Estado. E não abriu arquivos. Então, as pessoas iam buscar informações onde? Né? Veja, nós já estamos fora da Guerra Fria, pelo menos da geopolítica anterior, mas a Lei 9.140, ela limita a justiça de transição, mesmo no aspecto mais basilar, que era a busca da verdade, porque não havia arquivos, né? E qualquer busca que se fizesse assolava aí os sentimentos dos militares, a autoimagem deles, e o presidente da República tinha motivos para não provocar instabilidade institucional entre o seu governo e a elite militar. Eu não sei se ele queria fazer mais e não pôde. No livro O Poder Camuflado, que foi publicado agora, o autor diz que o presidente fez com convicção, de que aquele era o limite mesmo e que deveria ser feito. Mas fica um tema aí para reflexão, né? Nos anos 2000, essa agenda continuou com atualizações da Lei 9.140, e aí nós temos o momento que é o da gestação da Comissão da Verdade. Vale dizer, né, que o trabalho da Comissão Especial sobre os Mortos Desaparecidos ele foi um trabalho que teve muitos resultados, apesar das limitações. Quem participou procurou extrair o melhor daqueles limites. Então, houve revisão de muitas narrativas, porque quase todas as narrativas de mortes da ditadura eram falsificadas. Eu não diria nem quase, eu diria todas. Eram falsificadas, como morte em tiroteio, resistência. Cada caso tem narrativas assombrosas, assim, né? As que eu conheço são realmente dignas de literatura surrealista, né? Então, esse mérito houve, e houve também houve reparações que não foram mais materiais do que simbólicas, mas a Lei 9.140 foi a primeira vez que o Estado reconheceu que era responsável pela morte de opositores políticos. Está no corpo da lei. Então, esse avanço é importante, mas ela teve essa limitação de constituir uma narrativa mais ampla e próxima do que aconteceu, e também da responsabilização de quem praticou os atos, mesmo se ficasse caracterizada a responsabilidade, né? É um limite da lei da anistia que presidia esses trabalhos. Mas o próprio debate sobre o passado ele vai movimentando o imaginário de um jeito ou de outro, né? Para os militares era intolerável que a participação deles continuasse a ser progressivamente narrada negativamente para a nação brasileira. E como a comissão ela foi instituída por uma lei, era uma agência do Estado, então era uma narrativa que estava incorporada pelo Estado brasileiro, né? Em 2007, o governo, já na época do presidente Lula, organizou um livro com um balanço de todas as investigações, está disponível na internet. O deputado Nimório Miranda, que foi ministro dos Direitos Humanos e foi membro dessa comissão, ele produziu 2 livros, aliás, o mesmo livro, e depois atualizou, narrando também os casos e a experiência dele como membro da comissão e como ministro dos Direitos Humanos, né?
Aí chegamos à Comissão da Verdade. No artigo que eu leguei para a leitura de vocês, eu, eu, como eu tinha uma vida partidária e um ativismo político naquele momento, eu tinha uma visão do que estava acontecendo, mas eu fiquei até certo ponto surpreendido com o que eu fui ler, porque o primeiro contato que eu tive assim, mais vivo foi com o PNDH3, o Plano Nacional de Direitos Humanos, quando houve a polêmica sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos, dentro do governo Lula, que eu narro no texto para vocês. Né? Quando eu fui escrever o artigo, é que eu me dei conta de que o governo ele tinha uma política bastante reticente na convocação da Comissão Nacional da Verdade. Um primeiro dado é o de que na conferência que produziu um relatório que gerou o Plano Nacional de Desenvolvimento do Plano Nacional dos Direitos Humanos 3, nessa conferência a pauta não incorporava essas políticas que culminariam na Comissão Nacional da Verdade. Isso foi estabelecido pelo movimento da sociedade civil dentro da conferência. Mas isso foi parado depois, né, pela resolução, no Plano Nacional dos Direitos Humanos 3. Quando esse plano foi divulgado, era final de 2009, realmente houve muita polêmica, vocês eram muito pequenos, não deviam ler jornal na época. Né? Aí dava para... Reginaldo, olha, você se aproximou demais, tem hora que está cortando, inclusive, a sua boca. É que você chega o corpo para frente e aí realmente está, para a gravação, está ficando difícil. Não, tá bom, é que o meu parâmetro é o meu monitor não acusa isso. Né? Mas você vai me alertando aí. Obrigado, Cícero. O debate que naquela época floresceu no país, não digo que já pronunciava, que a gente não vou dizer assim, dava para saber o que ia acontecer depois, porque o que aconteceu depois foi muito além do que eu particularmente imaginava. Né? Mas ali, quando você estuda a história de 2010, sabendo o governo Bolsonaro, você começa a ligar as coisas. O Plano Nacional de Direitos Humanos é um documento muito amplo, como todos os programas de direitos humanos. Existe uma certa demonização da política de direitos humanos nos programas sensacionalistas e policiais, aquela ideia de que a política de direitos humanos só serve para defender bandido, e no caso, no linguajar dos conservadores, dos terroristas, da esquerda comunista, né? Mas a política de direitos humanos ela é um cipoal de coisas. Pega pessoas com deficiência, idosos, crianças, a questão de orientação sexual, com todas as suas variações, pessoas vulneráveis economicamente. Então, é um conjunto bem amplo de políticas. Né? Quem diz que é contra a política dos direitos humanos não sabe nem por onde pegar a crítica, né? Porque acha que a polícia não pode bater, não pode prender uma pessoa ou coisa parecida, na visão dela, né? Que é uma limitação para a violência policial para defender as pessoas de bem. Então, é um conjunto de coisas. Vocês podem ter acesso, né, está na internet, o PNDH3, para ter uma noção desse cipoal. Mas havia alguns temas que foram elencados e que formavam uma narrativa convincente para o conservadorismo em ascensão no país. Eu, particularmente, olhava a partir da questão da Comissão da Verdade, pelo engajamento nas pesquisas sobre a ditadura. Mas o que acontecia? Né? O Plano Nacional tinha a proposta, por exemplo, de laicização das repartições públicas. A laicização é para você não ter símbolos religiosos em espaços públicos. É muito comum que haja crucifixos, né, em repartições públicas, e aqui em Maringá mesmo, a
a reunião dos vereadores, da comissão da Câmara dos Vereadores, ela começa com uma leitura do texto bíblico. Toda a sessão, alguém lê o texto bíblico. E com aquele efeito meio mágico, as pessoas abrem a Bíblia assim, achando que vai ter uma mensagem própria para aquele momento, né? Então, a laicização não é uma atitude antirreligiosa, como vocês sabem, né? É apenas a proteção do espaço público como espaço de todas as religiões e de quem não tem religião. Porque os símbolos religiosos que permanecem nas repartições públicas são os símbolos da religião hegemônica, mas ela não é a única, né? Então, a laicização significava apenas isso. Mas guardem esse dado, né? Havia uma proposta de que as ações de reintegração de posse do MST, das ações do MST, elas fossem realizadas mediante uma mediação política, para não ter violência do Estado contra a população, contra um ato político de populações vulneráveis. Mais um dado. Terceiro dado. Havia e há um debate sobre o controle social das mídias. É um debate muito difícil de ser feito, porque ele sempre resvala na ideia de que quem está no poder quer silenciar a oposição, quer limitar a liberdade de imprensa. A origem do debate é combater os monopólios e os oligopólios da mídia. No Brasil, há uma enorme... Havia naquele momento, hoje com essas mídias sociais, a coisa se pulverizou, mas havia uma enorme oligopolização. Poucas famílias controlavam todas as mídias. Então, o governo era pressionado a incorporar esse tipo de agenda. Não é uma ideia que veio de dentro do governo exclusivamente. Vinha de dentro do governo porque o governo também tinha vários comunicantes com a sociedade, mas é uma proposta da Conferência Nacional dos Direitos Humanos. A democratização das mídias, mas que é enunciada como controle social das mídias, né? Aí o conservadorismo também incorpora esse dado. Havia a questão dos direitos das minorias de orientação sexual. E havia a questão da descriminalização do aborto. Então, o novo conservadorismo colocou isso tudo num pote só, juntamente com a Comissão da Verdade, e extraiu disso que havia um golpe de Estado em curso. O Reinaldo de Azevedo, que hoje ele refez a Estrada de Damasco dele, ele tem uma formação de esquerda na origem. Durante um tempo, ele passou por uma estrada de Damasco do conservadorismo, né? Viu lá e se converteu à direita, e foi um dos mais potentes críticos dos governos petistas, né? Criou o termo petralha, é um neologismo que ele criou, chamava o presidente Lula de apedeuta, né? Que é uma ofensa grave, que encerra um preconceito social. Só que eu sempre li o Reinaldo de Azevedo porque ele escreve bem, muito bem. O texto dele é assim, impecável, ele é formado em letras, ele sempre zelou pelo texto. E eu sempre me desafiava a ler as coisas que ele escrevia, porque me desafiava a pensar, a tentar enxergar como é que os conservadores viam os mesmos fatos que eu via de uma outra maneira, né? Então eu acompanhava as coisas que ele escrevia. Mas na visão dele, e o Reinaldo expressa isso, tudo fazia uma equação só. A mediação de conflitos nas ações do MST era para acabar com a propriedade privada, o direito da propriedade privada. A laicização das repartições públicas era para fragilizar a igreja e a família cristã no Brasil, ou as igrejas. As políticas de descriminalização do aborto e de direitos das minorias de orientação sexual vinham para acabar com a família tradicional cristã, tal como o conservadorismo concebe, né? A liberdade de imprensa é para silenciar a oposição, a controle social da mídia. E a Comissão da Verdade vinha dar um golpe fatal, que é a facada nas costas, como eles denunciaram, né? Que era para fragilizar o setor mais comprometido com a defesa da pátria brasileira das ações
dos traidores da pátria que estariam representados pela esquerda. Então, a Comissão da Verdade, na verdade, ela era apenas um cavalo de Troia de muitas coisas que trazia no seu ventre. E ela vinha dar um golpe fatal porque ela ia desmoralizar o exército, as forças armadas, que haviam salvado o Brasil do comunismo, para que a esquerda pudesse ter plenitude nos seus sonhos de poder. Tá? Que é uma versão bastante criativa, né? Não há dúvida, né? Resta saber se tinha correlação com a verdade, porque houve Comissão da Verdade, não aconteceu nada disso, né? Afinal de contas. Né? Mas a resistência foi grande dentro do governo, porque o governo era um governo de coalizão. O presidente Lula, que é um conciliador, ele foi deixando decantar até publicar um decreto em maio de 2010, e depois veio a Comissão da Verdade, já dentro do governo da presidenta Dilma Rousseff. A campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010 já foi aquecida por esse fato, pelo passado de guerrilheira dela. Existe um vídeo que vocês podem achar no YouTube, que tem um senador, acho que não está mais no Senado, o Agripino Maia, ele chegou a ser presidente do antigo DEM, em que ele tenta colocar a ministra, na época, em saia justa, porque ela disse publicamente que quando ela foi torturada, ela mentiu. E, então ele usou as prerrogativas parlamentares para chamar a ministra e perguntou se ela iria mentir ali também, porque ela tinha mentido, né, no governo militar, né? Aí foi uma das respostas mais lúcidas que alguém já teve em toda a história do Brasil, que a Dilma diz, e eu cito isso num outro texto que eu publiquei, que na ditadura, para proteger os seus, é preciso mentir. Não, você não vai entregar as informações que o torturador está buscando. Mas na democracia a gente fala a verdade. Então, se ela teve que mentir lá na época do regime militar, do ditador militar, é porque havia uma ditadura, porque havia tortura, porque tinha que proteger pessoas, né? Então, foi um ato de heroísmo da parte dela, porque o mais fácil era falar a verdade, entregar pessoas. Né? Então, esse era o clima da campanha da Dilma. Né? E aí, quando você pega que a Dilma fez parte de uma organização revolucionária, você pega que o ministro dos Direitos Humanos fez parte de uma organização revolucionária, aí você compõe a ideia que vem dessa narrativa aqui do Orville. O Orville ele tem a seguinte periodização da história recente do Brasil. São 4 tentativas de tomada do poder. A primeira teria sido lá dos anos 30. Aquele episódio do Levante 35, que os conservadores chamam de intentona comunista, mas que é um termo depreciativo que deve ser evitado, a menos que a gente concorde com ele. Né? Eu me refiro ao episódio como Levante 35, juntamente com a professora Marli Vian. A segunda conjuntura seria aquela que precedeu a queda do Goulart. A terceira conjuntura seria a da guerrilha, dentro do período militar. E a quarta tentativa, ela começa na abertura política. É quando começa isso que veio a ser denominado recentemente de guerra cultural. Mas a ideia da guerra cultural está presente aqui no Orville. Só que o Orville foi escrito numa época de Guerra Fria. Havia a geopolítica da Guerra Fria. Mas, no entanto, a mesma visão continuou orientando a visão de mundo do conservadorismo até hoje. Então, o Orville é uma espécie de bíblia do novo conservadorismo, dessa nova direita. Nós não saímos da Guerra Fria segundo esse ponto de vista. Em 2010, eu usei o Orville em benefício próprio, porque as pessoas me perguntavam se era verdade que a Dilma tinha matado não sei quantas pessoas na guerrilha e tal, né? Aí eu falei assim, entre na internet, procure Orville Download, baixe o arquivo, peça o nome da Dilma Rousseff, vocês vão encontrar, e verifica quais são as ações atribuídas a elas pelos militares da época dela. Né? Então, ali vocês terão um parâmetro. Né? Ela é uma militante intermediária, ela não tinha
por ser presidente da República, as pessoas projetam no passado uma grandeza que ela não tinha na época que ela era militante. Né? Não significa que ela não concordasse com as ações da organização dela, mas ela não foi diretamente responsável e nem participou daquelas operações que lhe eram atribuídas na campanha de 2010. Então, quando veio a Comissão da Verdade, havia essa baliza, né, do neoconservadorismo para criticar. Houve um militar que usou termos assim bastante sexistas, né, de que a comissão militar era era um conviscote de prostitutas para santificar a cafetina. Dá até vergonha de falar isso, mas isso faz parte da literatura, né? É um linguagem extremamente sexista, pelo fato de a presidente da República ser uma presidenta da República, ser uma mulher, né, que assolava mais ainda o conservadorismo ascendente do Brasil naquele momento. A Comissão da Verdade, ela foi pressionada também pelos movimentos da sociedade e cumpriu seu papel, fez uma narrativa ampliada e incorporada pelo Estado, só que os militares nunca assimilaram a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade está na raiz direta da adesão dos militares ao Bolsonaro. Não que uma coisa não pudesse acontecer sem a outra, porque os motivos que levaram os militares a aderir ao Bolsonaro é a visão de mundo deles, não foi um fato isolado da conjuntura. Mas a Comissão da Verdade expôs, de uma maneira assim, muito profunda, a liderança militar com os governos petistas. Mais até do que com o governo Fernando Henrique Cardoso, embora também esse contencioso existisse lá atrás. Mas a Comissão da Verdade levou, e não podiam recusar, o coronel Ustra a uma oitiva, militares a oitivas. Para eles é como se eles estivessem sentados no banco de réus. Embora eles não pudessem ser condenados a nada, porque o STF resolveu essa questão na sua decisão de 2010, valia a interpretação de sempre da lei da anistia, então a Comissão, na verdade, não podia ser punitiva. Ela poderia avançar na busca da verdade. Para fazer a busca da verdade, ela deveria fazer oitivas e chamar as pessoas. O vídeo do Coronel Ustra está na internet, se não tiraram. Então, vocês podem ter uma noção do que significou para os militares esse processo. Nesse livro, Poder Camuflado, e no livro de memória do general Vilas Boas, vocês têm ali depoimentos muito, muito contundentes de como os militares ampliaram a animosidade com os governos do PT por causa da Comissão da Verdade, né? Então, esse é um dado assim, inelutável, por isso que isso talvez explique a demora do atual governo em reativar a Comissão Especial sobre os Mortos e Desaparecidos. Então, para fechar essa primeira parte, depois a gente pode conversar, quando a ditadura começou, havia uma guerra fria aquecida no continente pela Revolução Cubana. As políticas da ditadura, elas estão parametrizadas pela Guerra Fria, tanto do ponto de vista institucional, de fazer uma fachada de legalidade, quanto da prática de terror de Estado, da letalidade do terror de Estado. A transição brasileira, ela se faz dentro de código de Guerra Fria, prevalecendo esse lado conservador, com uma lei da anistia. O Estado brasileiro só acolhe novas medidas de transição numa época que não existia mais a geopolítica da Guerra Fria, 95 e em diante. Mas, mesmo assim, o imaginário da Guerra Fria continuou sendo um limitador da justiça de transição até virar essa avalanche que nós assistimos e vivenciamos no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou, mas não o bolsonarismo e não esse imaginário conservador, largamente tributário da Guerra Fria, do imaginário da Guerra Fria, né? E que continua mobilizando atenções, ações e agentes políticos que estão ativos, né? E o que exige de nós
posicionamento cidadão, mas também, eventualmente, para aqueles que querem se dedicar a esse conjunto de temáticas, um posicionamento profissional e acadêmico, né, de pesquisador. Né? E eu, modestamente, tenho me empenhado nessas tarefas, né, e espero que esse debate possa ser importante para vocês também. Deixa eu ligar aqui. Antes que caia a bateria. Bom, Cisne, eu falei bastante, eu acho que a gente podia fazer uma pausa. Acredito que você navegou pela temática a partir de um olhar do nosso tempo presente, tá? Conseguiu iluminar problemas bastante candentes à época, né, a partir das preocupações postas no presente instante, e, ao mesmo tempo, você conseguiu pegar problemas que possibilitam, né, a percepção dos diferentes projetos políticos e das perspectivas de mundo presentes lá naquele instante histórico, e também possibilitou a releitura deles, né, a partir desse tempo presente, e possibilitou que a gente pudesse perceber como muitas questões dadas como mortas, porque estão associadas à Guerra Fria, ainda estão a governar, né, a, as percepções de mundo e a colocar problemas, inclusive para aqueles que têm por objetivo desmantelar aquele entulho autoritário e aí por diante, né? Então, acho que isso foi muito interessante. Reginaldo, você falou sobre como esse ideário da Guerra Fria ganhou um novo vigor com o fortalecimento e a emergência de uma nova direita, né, e do impacto que isso tem na percepção das pessoas daquele processo. A emergência de uma nova direita não é um fenômeno apenas brasileiro, né? Um fenômeno global e que está a afetar as percepções de mundo, para ser redundante, aí, mundo afora. Agora, você vê peculiaridades, né, no que está ocorrendo no Brasil, que distingue assim, de outros lugares, e até que ponto esses fatores eles podem levar aí a um retrocesso de longa duração para a democracia brasileira. A minha pergunta é essa: até onde há solidez da nossa democracia? Quer dizer, nós efetivamente vivemos, né, sob uma democracia consolidada. Nós vemos argumentos aí, veja, é tão sólida que ela resistiu a uma tentativa de golpe, e outros dizem, ela é tão frágil que quase não resistiu, né? Como é que você lê esse processo? Sidney,
nós vivemos uma época em que as pessoas querem customizar tudo, até o passado, né? O episódio que ocorreu ontem, né, em São Paulo, bem exemplar disso, né? O professor falando desse conflito entre o Hamas e o Estado de Israel. Ele que é judeu, teve baixas lá, ele foi emitir uma opinião que não convergia com da maior parte da plateia. Aí uma aluna disse assim: "Você não me representa". Até vi uma entrevista dele agora no UOL. Você está Ele, falando do Michel. isso, né? Então, o que ele dizia, né? Quer dizer, o espaço acadêmico não é o espaço, tá? As pessoas querem se sentir espelhadas nas coisas. Não querem o contraditório, não querem a alteridade. Então, independentemente das correntes políticas existentes no país, existe um ambiente mais amplo do mundo contemporâneo que, de alguma maneira, está ligado com essa multiplicidade de mídias. Não que as mídias tenham criado isso, deram vazão, de que as pessoas querem ouvir aquilo que converge com o que elas pensam. Isso vale para o passado também. Há canais até, eu vejo no YouTube, eu acompanho, e depois agora eles vão trazendo, há uma miríade de canais ultraconservadores. E, inclusive, de historiadores que gostam de falar de história comunista, né? Provavelmente os materiais que eu publico estão nesse diapasão que você publica. Embora, assim, não seria uma ofensa para mim, mas eu nunca fui adepto da corrente política conformada pelos partidos comunistas, né? Mas não é, para mim não é uma ofensa, né? Isso, mas com esse intuito que eles dizem. Então, no nosso campo, uma coisa que nos desafia é lutar contra o negacionismo e o revisionismo. Revisionismo no pior sentido da palavra. Nós devemos dialogar com as novas pesquisas que ampliem o conhecimento nosso sobre o passado, mas devemos realmente combater as deturpações que servem a determinadas uma instrumentalização política rasteira que é feita, né? E você, como eu, deve ter sido indagado mais de uma vez se é verdade que a vida era boa durante a ditadura. Eu já gravei podcast falando nisso. Mas aí a repórter, até para me estimular, ela falou assim: mas os meus avós falam isso. Eu digo, eles estão sendo sinceros, né? Porque a memória que eles têm é essa, mas não significa que a história do país coincida com a memória deles. Então, você tem um. Mas houve um avivamento, houve uma coisa direcionada de por agências. A gente que não participa dessas agências. Esse novo conservadorismo, ele vem praticando o que ele chama de guerra cultural a favor deles há algum tempo, ou que o Gramsci diria que é uma guerra de posições. E com essa multiplicidade de mídias, eventualmente, as pessoas têm os canais certos, que elas gostam, que falam que elas querem ouvir. Então, elas querem ter o passado que coincida com a vontade delas. E não é fácil dialogar com isso, porque qualquer coisa que nós publiquemos no YouTube, quando tiver sucesso, vai atingir poucas centenas de pessoas, tendencialmente, né? Podemos nos surpreender. Esses canais, eles têm centenas de milhares. E às vezes eu fico me sentindo assim no mundo da lua, porque eu fui descobrir o canal do Monark quando aconteceu aquele escândalo. Aliás, eu descobri um pouco antes, porque eu acompanho o esporte xadrez, e eu vi uma entrevista lá, mas eu só tinha visto aquilo, né? Quando eu fui informado que eles tinham 600 mil adeptos, imagina, né? Eles podem falar para quem eles quiserem e nós falamos para poucas pessoas. Então, é uma competição difícil.
Porém, esse novo conservadorismo, ele tá assentado na produção desse imaginário. Significa uma visão de futuro e uma visão de passado do Brasil. E o ponto fulcral é a ditadura. Esse é o grande nó que precisa ser desatado. É a produção de uma memória de pessoas que nasceram muitas décadas depois, que repetem, que querem compartilhar dessa visão, e que só vão consumir produtos que reforcem a visão de mundo delas. Que o Bolsonaro teve pelo menos o mérito de catalisar, né? De se tornar o rosto e a figura pública disso. Então, quando você fala das particularidades, são as particularidades nacionais de reconstrução desse passado. E o Brasil, nessa fase do Bolsonaro, por mais que critiquemos os governos FHC e governo Lula na condução da política de justiça de transição, para o conservadorismo foi demais. Como conduzir essa pauta se a gente compreende que esse passado mal resolvido ele interfere na agenda momentânea e numa visão de futuro? Por exemplo, passar o pano, como se costuma dizer, para a tortura que a ditadura praticou, ou não é reforçar a ação ilimitada do aparato repressivo do Estado hoje contra a população civil? A tortura nunca deixou de existir no Brasil. As pessoas apoiam a tortura, em larga medida, senão esses programas não teria tanta audiência, esses programas que defendem pena de morte, coisas do tipo, né? Então, eu acho que o nó que nós temos que desatar é esse, né? Principalmente o passado da ditadura, e por que o Brasil não tolera políticas mínimas de inclusão social. Porque eu não posso garantir, eu até brinco com os alunos, assim, olha, eu posso dizer que o risco de o PT implantar o comunismo no Brasil é abaixo de zero. Claro que eu não posso garantir nada, mas quando você consegue convencer as pessoas de que o governo Lula é um risco ao capitalismo no Brasil, com as políticas que ele desencadeou, aí você tem uma noção do tamanho do problema. Porque a literatura que mostra que foi um reformismo fraco. Tem explicação para isso, né? Inclusive por causa do golpe de 64. O reformismo forte do Goulart foi interrompido com um golpe de Estado. Mas o reformismo fraco do PT também foi interrompido por medidas que podem ser definidas como um golpe de Estado. Ou pelo menos parte dos intérpretes caminham nessa direção. Então, o anticomunismo ele é um biombo para muitas coisas, para esconder muitas coisas. Como regra, o anticomunismo ele tem mais o objetivo de obstruir reformas sociais do que impedir a ascensão do comunismo. Né? Na América Latina, quais eram os países que tinham partidos comunistas em condições de fazer uma insurreição, coisas do tipo? Isso não impediu que houvesse anticomunismo voltado aos governos nacionalistas. Há governos, inclusive, que, na origem, os seus líderes eram conservadores, como Getúlio Vargas. O trabalhismo do Vargas foi alvo de anticomunismo. Não o Vargas diretamente, né, mas o governo dele era visto com desconfiança dentro da geopolítica da Guerra Fria, por ser nacionalista, por promover a inclusão social e por limitar a ação do capital com ações desenvolvimentistas do Estado e regular a relação capital-trabalho. Então, ele diminuía o espaço vital da liberdade do capital, e por isso era visto com desconfiança. Então, quando você traz esse tema aqui, a gente fala da ditadura, trazendo para o nosso período, e talvez fosse interessante os alunos lerem também o texto do Rodrigo sobre o antipetismo,
como é que o anticomunismo ele é atualizado diante do PT? Por que não se faz anticomunismo com o PCdoB, com todo respeito à sua história e aos seus dirigentes? Porque o PCdoB é um partido pequeno, numericamente, é grande na história. Então é o PT que tem tamanho para ser o alvo dessas políticas, embora seja um partido social-democrata, um partido vocacionado a fazer reformas sociais e ampliar a cidadania, o que é muito numa estrutura de um país desigual como o nosso. Mas é intolerável para esse conservadorismo que cultua a ditadura, as suas instituições, esse passado, e as desigualdades inerentes a todos os segmentos da sociedade, né, entre gêneros, entre minorias raciais e coisas do tipo. Né? Então, a particularidade é a nossa história nacional, mas, é claro, num mundo como o nosso, você tem essas comunicações aí que não são perfeitamente mensuráveis, né? Mas aconteceu até em conjunturas em que o mundo era menos conectado, né? Nas revoluções burguesas e coisas do tipo. Né?